pouco sobre o jogo de hoje, a vitória, a primeira vitória do Náutico na temporada. Mas também não podemos deixar de frisar as várias, as circunstâncias onde essa vitória foi construída. O Náutico, em tese, por boa parte do jogo, passou susto, mas nesse final teve um gol do Jaguar que gerou uma reação da torcida do Náutico. Acabou apagando um pouquinho, talvez, na impressão da torcida, dessa alegria da vitória, com uma preocupação em relação ao desempenho do final do jogo, com a visão também sobre isso, também sobre o jogo. Boa noite a todos. Como bem colocou, né? Uma vitória, primeira da temporada, primeira sob meu comando. Assim como no jogo anterior o time apresentou um volume de jogo grande, os primeiros 30 minutos com muita intensidade, criando novamente muitas oportunidades, e que poderíamos ter saído no primeiro tempo novamente com um placar até maior no primeiro tempo. Construímos 1-0, voltando para o segundo tempo bem, novamente, fizemos o 2-0, e aí toma-se o gol, e que a gente tem que corrigir, o time não está pronto, é a verdade, a gente tem trabalhado isso, e até pela fase de pré-temporada de construção de time, ao invés de eu começar de trás para frente, eu tive que começar da frente para trás, em função de ainda não ter os zagueiros à disposição na pré-temporada. Chamo o Santana, garoto do Alvados, Felipe Santana, que veio a lesionar-se no jogo contra o América de Natal, e aí a gente teve que ir ajustando o posicionamento defensivo. Então tem brechas ainda, a bola parada é algo que a gente tem trabalhado e tem que melhorar. É claro que vencemos um jogo o qual tínhamos que vencer, assim como foi o anterior, nós tínhamos que ter vencido, mas pontos a serem corrigidos, não pode tomar 2 gols de Jaguar, como sofremos, como tomamos, não é culpa de um, de outro, é coletivamente. A forma como nós sofremos 2 gols foi coletivo, e a gente vai ajustar, vai preparar, mas é um início de trabalho, é um início de temporada. Agora, o que me agradou novamente foi a intensidade de jogo, foram as oportunidades criadas, foram o aproveitamento do pouco tempo de treino do jogo anterior para esse, aquilo que foi construído foi executado, novamente um gol de bola parada, uma jogada novamente ensaiada, e que as coisas vão começando a acontecer ao natural. Agradeço ao torcedor que novamente se fez presente, o torcedor que incentivou, que aplaudiu, que gostou do que viu, mas também não gostou dos gols sofridos, e é natural. A torcida do Náutico não pode ser diferente, tenho dito isso, a torcida que tem sofrido nos últimos 2 anos, 3 anos, e que nós temos que apresentar algo diferente. Já começamos a apresentar algo a mais a nível de intensidade, um time vertical, um time propositivo, um time jogando para frente, mas que tem que buscar esse equilíbrio ainda, que é início de trabalho, e não vai ser de um jogo para o outro que nós vamos alcançar isso. Marquinhos, boa noite. Obviamente que você fala do erro coletivo, do sistema de marcação, muito claro que aconteceu, mas o erro individual ele também afeta bastante. E o jogador, para estar em alto nível, ele tem que estar preparado fisicamente, tecnicamente, emocionalmente, enfim, um conjunto de coisas para que ele possa apresentar um bom trabalho. Você viu hoje Douglas Borges em condições, com tudo isso que eu falei, de permanecer ainda como titular? É um jogador experiente, é um jogador que tem respondido dentro dos treinamentos, até o momento em que aconteceu o segundo gol. Se nós recordarmos um pouquinho, acho que 2 ou 3 bolas que ele interceptou, a torcida reagiu de maneira positiva, E é claro que no futebol os gols perdidos eles são esquecidos e os gols sofridos são sempre mais lembrados. Mas nós estamos trabalhando isso. Nós temos aí o departamento de psicologia, falei na entrevista passada, o Gil Clécio, que foi um excelente trabalho nesse início de temporada conosco, e tenho certeza que o grupo abraçou, foi visto isso ao final. Acho que a questão do gol, assim como foi no jogo anterior, era uma cadeia de acontecimentos para que se tome o gol, se faça o gol. Volto a dizer, se nós analisarmos o primeiro gol, uma situação de bola parada, o time preenchido, dentro da área, a bola é viajada, o cara ganha do Santos, vem para dentro da área, nós não povoamos o centro de área, os caras que tinham controle da área, aí sofremos o gol. O segundo gol, uma bola alongada na profundidade para o nosso lado esquerdo, estávamos desprotegidos, o Igor teve que saltar, descoordenado, de maneira errada ali no processo, que não houve acompanhamento do extremo, acho que ou o Hélio ou o Gil, até aconteceu o cruzamento,
ninguém isso é entrosamento, é um time novo, é uma zaga nova, um goleiro novo, ninguém comunicou, faltou comunicação, e que ele estava só na bola, poderia ter segurado, mas ninguém comunicou, ele socou a bola. O nosso preenchimento de área não estava também perfeito, onde o rapaz do time deles bate sozinho na bola, errado, e aí o Pedro Marques, que é um bom jogador que foi artilheiro da Série A2, que ajudou o Jaguar a subir, teve o acesso, cabeceou, o Couto ainda não consegue chegar na bola, então desencadeia várias situações, não é culpa de um. Pelo acontecido no ano passado, eu digo que o peso está maior, né? E a cobrança também, às vezes até exacerbada. Aí tem que ter personalidade, tem que ter atitude, tem que ter respaldo, tem que ter trabalho. Quando eu entender ou nós entendermos que seja necessário blindar e colocar, nós vamos. Caso contrário, a oportunidade passa para outro. Mas eu acho que é ter calma, entende o torcedor está na sua razão. O torcedor do Náutico é um torcedor exigente, um torcedor que cobra, não pode ser diferente. A gente não pode estar na situação que se encontra. E nós estamos trabalhando para mudar esse cenário. Precisamos deles. Agradeço novamente pelo que ele fez hoje com a nossa equipe. No momento tumultuado do jogo, ele incentivou, ele gritou, ele apoiou e nos incendiou. Então foi importante a presença do torcedor e a manifestação ao final é natural, né? Tu sai ganhando o jogo, faz os gols e aí acaba sofrendo dois, é natural que se sinta, que tem esse sentimento. Agora temos que ter calma, paciência e equilíbrio para tomar decisões futuras. Marquinhos, boa noite. O segundo jogo na temporada, vitória agora, nessa partida. Eu queria que você pudesse fazer um recorte da primeira estreia que o Náutico fez aqui nos Aflitos. No jogo de agora, você acredita que teve uma evolução do time coletivamente? E se teve, quais os fundamentos? Cara, é muito gradativo, não dá para você enumerar as questões de evolução, porque ela é gradativa, né? E com jogos, o qual se tem aqui, principalmente no Nordeste, agora entrando daqui a pouquinho a Copa do Nordeste, são muitos jogos sequentes, a gente vai, por isso a minha continuidade de escalação, apenas a saída do Renato por lesão, entrando do Maranhão, que entrou muito bem, que novamente é um atleta da base, fazendo uma função diferente do qual ele estava adaptado, indo muito bem, fazendo novamente o gol. Então, o time está evoluindo, está num processo gradativo que é natural no início do trabalho, então não dá para enumerar, né, e dizer o que mais me agradou, eu diria que é a intensidade do time, a intensidade, a verticalização. Temos perdido muitos gols, isso nesse início de trabalho natural pela ansiedade, vai se equilibrando na questão mental, vai se evoluindo taticamente, e aí a perna vai ficando menos pesada, fisicamente falando, e tecnicamente o atleta vai começar a ter as melhores escolhas, vai ter a melhor opção, melhor gesto técnico, para que daqui a pouco a gente possa estar construindo vitórias mais tranquilas dentro do futebol aí. Marquinhos, boa noite. Já no próximo domingo, o Náutico vai enfrentar o Central em Caruaru, que historicamente é um grau de exigência mais alto até do que os adversários que o Náutico enfrentou aqui nos Aflitos. E depois, no próximo meio de semana, já começa a Copa do Nordeste. Aí, falando em grau de exigência mais alto ainda. Eu queria te perguntar, nesses pouco mais de 300 minutos, contabilizando também o jogo treino contra o Campinense aqui, Campinense, Petrolina e hoje, você está mais satisfeito com o seu time com a bola ou na fase sem bola? E por que você chega à conclusão que você responder aqui, se prefere hoje com bola ou sem bola, a base de evolução do seu time? Boa pergunta, uma casquinha de banana, né, para a gente responder, mas eu creio que o time está buscando um equilíbrio. O time tem buscado, no momento que eu sou contratado, escolhido para comandar o clube, por característica ofensiva, pelos meus times serem organizados e terem uma linha mais propositiva, né? Uma linha mais vertical. E não vou abrir mão disso, independente da competição, independente do adversário. E aqui no Aflitos é isso aí, tem que fazer o Aflitos pulsar, nosso torcedor junto. Nós temos que sentir isso e suportar a pressão, suportar essa pressão do nosso próprio torcedor, que não é ruim não. O torcedor joga junto, nós estamos começando a sentir isso. Os jogadores também, isso é importante, essa sinergia. O time está evoluindo, o time está produzindo, o time está buscando. O Central é um time, apesar do empate que teve contra o próprio Jaguar na rodada passada, uma
complementou características do Jax. O Jax eu conheço bem, nos enfrentamos por algumas vezes no Campeonato Gaúcho. É um treinador experiente, é um ex-atacante, né, que conseguiu sua história aqui mesmo no esporte, no adversário. É um treinador experiente, é um treinador que eu gosto de ver as equipes dele jogar e a maneira como ele monta as equipes dele. Muita verticalidade também, muito jogo de profundidade, de velocidade pelos lados do campo. É um time muito bem armado, né? Mas talvez eu acho que o nosso pior adversário, pior situação contra o Central seja o campo, né? O campo não me apareceu, ou não me pareceu, melhor dizendo, que apresente condições com qualidade de jogo, de gramado, para que se tenha o jogo apoiado, o jogo de posse, qual eu gosto. A gente tem que mudar um pouquinho a estratégia de jogo para que se possa ter êxito no jogo com o Central lá, que é uma equipe bem montada, uma equipe experiente também. Marquinhos, boa noite. Correções, ajustes vão sempre acontecendo mais no início de temporada. Do jogo do Petrolina para esse foi perceptível, né? Um Náutico mais dinâmico, alternância de corredores, uma bola circulada, iniciando por um corredor, concluindo por outro, pisando muita gente na área, a área mais povoada, de uma maneira mais coordenada. Eu queria saber, dentro do teu trabalho, o que você interfere assim, diretamente não abre mão e que teve hoje efeito direto no campo, e o que você permite que os atletas, através da leitura que os cabe, organizem dentro de campo. Por exemplo, uma coisa que eu percebi contra o Petrolina é que mesmo com o bloco baixo do adversário, o Souza, até por uma característica talvez, baixava muito entre os zagueiros. Hoje ele jogou mais à frente, com essa tenda desses meias. Eu queria saber se isso foi um medo teu ou se você permite que os próprios atletas tenham essa leitura dentro do jogo e façam essas alterações ajustando de acordo com o que o jogo pede. Obrigado. Bom questionamento, praticamente tem alguns conceitos e princípios, subprincípios da parte tática que eu não abro mão. Eu tenho as minhas convicções, que é o jogo vertical, o jogo propositivo, a aproximação em função da bola, né? E que sai esse jogo apoiado, mas sempre no último terço buscando verticalizar e ser muito diretivo ao gol, né? Sem a circulação posse desapropriada, que eu digo que não leva a nada. Então a gente tem que ser um time vertical quando entra no último terço para realmente machucar o adversário, para que a gente possa ser vertical e buscar o direcionamento do gol. Então que nós tivemos novamente acho que 25 finalizações, 12 ou 13 diretas no gol, foram 62% de bola de bola. Então acho que os números dos dois jogos apresentam isso, né? São situações que eu não abro mão. Muito bem observado a questão do Souza, nós o corrigimos. Realmente contra o Petrolina ele baixou muito para fazer uma função de terceiro homem e fazer uma circulação onde só tinha um marcador por parte do Petrolina ali. E nós, no jogo do Petrolina para ele agora a gente conseguiu, através de vídeo, o Wilson Júnior, o André, que são os meus auxiliares, o Levi fez a leitura do adversário Jaguar, ele acompanhou o jogo contra o Central, então nos passou muita coisa pontual que foi importante. E aí essa leitura, essa correção em vídeo, em sala, mostrando para ele individual como é o posicionamento do adversário e ele tendo esse posicionamento um pouco mais de ocupar como quarto, quinto homem de meio campo, para a gente povoar, só já deu o resultado necessário. A gente entrou um pouco mais dentro do bloco deles, mesmo posicionado em bloco baixo, o time deles, conseguiu circular no entrelinhas e trocar os corredores, coisa que pela ansiedade, pela estreia, também faltou contra o Petrolina, né? Uma circulação um pouco mais dinâmica, um pouco mais de velocidade para atingir a profundidade nos últimos terços. Hoje já foi melhor do que foi em relação ao jogo do Petrolina. É isso. Beleza, pessoal? Valeu, gente. Pronto.